buscando aumentar suas vendas ou descobrir uma nova fonte de renda nesse ambiente digital, mas está de saco cheio de gente dizendo que é fácil, que é rápido, que tem fórmula mágica? Fica até o fim que você precisa conhecer essas 3 regras fundamentais quando o assunto é criação de riqueza online. E quando você conseguir interligar esses 3 pontos, seu jogo vai mudar, eu te garanto. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Roberta, sou jornalista, apresentadora. Eu moro aqui em Montreal, no Canadá, sou especialista em vídeos para negócios. E se você já é de casa, você deve estar estranhando um pouquinho esse cenário. Eu acabei de me mudar, esse é meu escritório novo e eu ainda tô organizando as coisas e eu quero mostrar tudo pra vocês, tá? Vou mostrar como é que eu vou montar um cenário de um jeito bem prático e eficiente. Por enquanto, eu só botei uma plantinha aqui atrás, uns livrinhos, uma muretinha que já tinha ali, mas pode deixar que eu vou compartilhar tudo com vocês. Porém, hoje o assunto é outro. E sabe por que eu trouxe essa questão de ganhar dinheiro na internet, de enriquecer no ambiente digital? Porque eu percebi que muita gente que me procura para gravar vídeos, no fim das contas, quer o quê? Quer ganhar dinheiro. E não tem nada de errado com isso. O meu incômodo é que essas pessoas acabam iludidas e seguindo fórmulas mágicas, orientações passo a passo de pessoas que surfaram a onda do digital em uma outra época. Há muito tempo. Eu mesma comecei no início da Globo.com, gente. No início de tudo. Quando tudo isso aqui era mato. Então eu tenho um outro entendimento de mercado. As pessoas que começaram antes da pandemia também. Então, o que funcionou para elas não necessariamente vai funcionar para quem está começando agora. Então, essas pessoas que já atingiram um patamar acima têm dificuldade de entender quais são as necessidades de quem está começando agora, qual é a realidade de quem está começando agora. Então, eu via muita gente achando que ia começar a gravar vídeos, fazer um curso e pronto, ia começar a ganhar dinheiro e aí elas terminavam frustradas, chateadas, desistindo, porque pouquíssima gente consegue explicar o que realmente é preciso e pouca gente está interessada em entender isso. E aí eu não digo o processo todo, as pessoas já querem ter o edifício pronto. Não tô falando de tudo que engloba o marketing digital, todos aqueles detalhes, não. Eu tô falando de base mesmo, de estrutura. E acompanhando esse amadurecimento do mercado digital no Brasil, eu já tinha uma visão bem específica. E aí eu me deparei com os estudos de um investidor que também é considerado por alguns um filósofo moderno, que se chama Naval Ravikant. Ele nasceu na Índia, emigrou para os Estados Unidos, veio de família muito pobre, mas ficou milionário, fez as escolhas certas e hoje ele compartilha as experiências dele, o que ele fez para enriquecer e o que ele acredita que as pessoas devem fazer para enriquecer. E as 3 regras fundamentais que ele prega é exatamente o que eu vejo que se encaixa perfeitamente para esse universo digital. No geral, a sociedade, que eu vou substituir por audiência, nos recompensa por dar o que ela quer e não sabe como conseguir. Em outras palavras, a gente está aqui tentando descobrir o que o nosso público precisa, mas que não é todo mundo que pode ajudá-lo. E você quer se tornar a pessoa que vai resolver esse problema. É assim que você se torna uma autoridade. Tendo isso em mente, que eu acredito que todo mundo deveria ter muita clareza sobre isso, a gente vai mergulhar direto nas 3 regras. A primeira delas tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, que é conhecimento específico. E o que eu acho muito interessante nas teorias do Naval é que ele prega que muitas vezes os nossos hobbies, as nossas paixões vão estar conectados a essa regra, porque é muito difícil você se tornar um grande especialista em alguma coisa se não for por um interesse genuíno seu, se você não tiver aquela vontade de aprender sobre aquilo nas suas horas vagas. Geralmente não é alguma coisa que você aprende na escola ou em algum lugar, porque se você pode treinar uma outra pessoa para fazer aquilo, aquela pessoa pode te substituir e aí ninguém vai pagar muito ou ninguém vai valorizar tanto aquele seu conhecimento. Eu vou me usar como exemplo. Eu sempre fui apaixonada por comunicação, por contar histórias, mas eu sempre fui muito introvertida. Como eu sabia que o vídeo, desde antes do advento da internet, né, porque eu sou da época que a internet realmente estava no bercinho ali, era uma recém-nascida, eu comecei como estagiária na Globo.com, quando a Globo.com surgiu no Brasil, mas mesmo assim eu percebia que o vídeo
era a ferramenta mais potente para levar histórias para todos os cantos. E era isso que eu queria. Como eu era muito tímida, muito introvertida, eu não tinha coragem de falar para muita gente, eu não tinha coragem de encarar uma câmera, principalmente naquela época que a gente não conseguia treinar com o celular. Com uma câmera nossa, não era tão simples assim. Se eu quisesse colocar a cara no vídeo, né, eu me formei na faculdade de comunicação, eu tinha que fazer testes, eu tinha que me apresentar para um monte de gente, para um diretor, para um estúdio cheio de pessoas me julgando. Então era um outro cenário. E eu comecei a adiar isso, eu comecei a adiar. Nunca que eu tomava coragem, quando eu tentava, eu era péssima, obviamente, porque eu não treinava, eu era super travada, eu me comunicava mal, eu me perdia nos pensamentos, eu era prolixa, eu não tinha treinamento. Mas eu amava tanto isso, e eu estudava tanto sobre isso, e eu lia tanto isso, e eu observava outras pessoas, que eu comecei a desenvolver técnicas para falar bem no vídeo. Então essa é uma experiência minha, é um conhecimento específico meu, é uma coisa que eu amo e que eu faço nas minhas horas vagas. Realmente eu estudo comunicação, eu estudo comportamento humano, eu estudo oratória, eu estudo neurolinguística. Então não existe ninguém no mundo com os mesmos conhecimentos específicos que eu, essa mesma vivência que eu tive, essa mesma trajetória, todos esses pontos que eu estudei, esses meus múltiplos interesses, e reuni nessa minha paixão por contar histórias, por me expressar através da câmera. Então, conhecimento específico aqui, presta bem atenção. Não é nada que você necessariamente estude num lugar, numa universidade, numa escola técnica, mas sim conhecimento técnico aliado aos seus interesses, aos seus hobbies, às suas experiências. E ele tem uma frase maravilhosa sobre isso, que ele diz que você foge da concorrência através da autenticidade quando você percebe que ninguém consegue competir com você em ser você mesmo. E eu sempre dizia isso também, ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Agora tem uma coisa importante, eu sei que na teoria tudo isso é muito lindo, por isso que eu quero trazer a minha vivência prática. E quando a gente fala de conhecimento específico, vou compartilhar alguma coisa que só eu sou boa nisso e ninguém mais pode fazer do jeito que eu faço, é muito difícil você identificar sozinho desde o início esse seu conhecimento, essa sua habilidade específica. A melhor forma de você entender como é que você pode ajudar as pessoas é você começar ajudando do jeito que você acredita e fazendo os testes. O meu caso específico, por exemplo, eu comecei a dar consultoria porque eu trabalhava já como colaboradora da Globo Internacional aqui no Canadá e eu mostrava para as pessoas como elas poderiam fazer vídeos de uma forma autônoma, sozinhas, com o equipamento que elas tinham em casa. Mas depois eu percebi que a maior trava delas não era equipamento, né? Você consegue fazer de um jeito bem feitinho, ajeitadinho com o seu celular hoje em dia, com poucos equipamentos, de um jeito bem simples e bem prático. Mas sim, era vencer esse medo do julgamento, da exposição, era falar bem, ter vergonha, como é que eu posso falar de uma maneira não robótica, pessoas muito introvertidas ou pessoas que não são introvertidas, mas na hora que liga a câmera, como acontecia comigo, travava. Então eu percebi que era esse o meu conhecimento específico, mas não foi assim que eu comecei. E a grande maioria das pessoas não começa pelo que ela vai ser reconhecida. Começa numa área ali parecida e ela vai se encontrando a partir dos testes. Então não deixe que isso te trave no início. Se você acha que você pode compartilhar com alguma experiência sua, com algum conhecimento seu, apenas comece. Você vai lapidando isso com o passar do tempo. A segunda regra é a que eu tô chamando aqui de reconhecimento. E, gente, isso aqui é uma adaptação, uma inspiração livre, tá? Nas regras do Naval e no que eu já acredito e no que eu observei ao longo da minha trajetória. Então, a segunda regra eu tô chamando de reconhecimento e eu poderia também chamar de atribuição de responsabilidade. Por quê? Porque você não quer só ter aquele conhecimento específico, ajudar as pessoas, mas você também quer ser reconhecido por aquilo. Porque para você lucrar com o seu conhecimento, para você receber pelo seu conhecimento, as pessoas precisam reconhecer o seu valor, elas precisam ver você como uma autoridade. E nesse ponto, os vídeos ganham um peso enorme. Já tinha ganhado lá na regra número 1, que é você começar a usar os vídeos para testar, para entender, né, os seus conhecimentos específicos, como você pode ajudar as pessoas de uma forma bem pontual, usando a sua experiência. E aqui você vai começar a divulgar esses conhecimentos. As pessoas vão começar a reconhecer em você essa pessoa única que pode resolver aquele determinado problema.
Se você tem uma experiência que você guarda só pra você, eu não vou falar que não adianta ter essa experiência. Adianta, mas você dificilmente vai lucrar com isso. E eu observo muito esse fenômeno na área médica. Eu ajudo muitos profissionais da área de saúde e tem alguns que se destacam muito. Eu já vi gente falando, mas fulano não é muito bem visto na área médica. Por quê? Porque às vezes esse médico ou esse profissional não foi o que tirou as notas mais altas, não é o que tem o pós-doutorado mais incrível do exterior, mas ele é a pessoa que se comunica melhor com a audiência, com os pacientes dele, né, com o público dele. Ele consegue simplificar a linguagem, ele consegue usar analogias fáceis e divertidas e leves, ele consegue se fazer entender. Então, gera um burburinho, mas esse cara nem é o melhor de todos, nem é o mais reconhecido, nem é o mais premiado, e ele tá aí fazendo milhões e milhões com paciente na lista de espera perder de vista. Por quê? Porque ele conseguiu construir uma marca pessoal, porque ele conseguiu se comunicar bem. E o Naval também fala isso, que hoje em dia essa questão da marca pessoal, ela é muito forte, e que antigamente, né, empresas estavam acima das pessoas, e hoje em dia as pessoas são marcas, né? A gente vê Apple, mas tem quem a gente sabe que quem estava por trás da Apple era quem? Steve Jobs, a gente conhece Mark Zuckerberg, a gente conhece Oprah Winfrey, a gente conhece Elon Musk, e essa construção se faz através da comunicação, pro bem e pro mal. Por isso que eu falei que a gente também pode considerar essa segunda regra como uma atribuição de responsabilidade. Você vai ganhar muita coisa, mas se você pisar na bola também, é você. Você vai receber críticas, como eu dei o exemplo dos profissionais da área de saúde que geralmente são massacrados pela classe, muitos são por conta de se sobressair. Então tem os dois lados também e é bom ter isso em mente, que é muito comum a gente ver por aí o lado glamuroso de ganhar dinheiro no digital, mas a gente dificilmente vê esse peso das críticas, esse peso do julgamento, às vezes massacra as pessoas mesmo. Tem muita gente que sofre de verdade, e como eu quero trazer a realidade aqui, eu não poderia deixar esse assunto passar batido. Aqui a gente vê com a divulgação, você ganha o bônus e o ônus, o benefício e as dificuldades também. A terceira regra é o que eu tô chamando aqui do efeito alavanca, que é você potencializar os seus resultados. Porque hoje em dia, o que a gente vê? Eu até vou usar exatamente o exemplo que o Naval usou em um dos podcasts dele, é que se você precisa cortar madeira, aí em 1 hora você consegue cortar, não sei, 10 troncos. Tô dando um exemplo aleatório, tá, gente? Eu nem sei se ele falou exatamente essa quantidade. Em 1 hora você consegue cortar 10 troncos de árvore. Então, se você multiplicar por 8 horas trabalhadas no dia, você vai conseguir cortar 80 troncos de árvore. Só que no digital, a gente consegue a gente deveria, pelo menos, conseguir potencializar e alavancar esses resultados. A gente precisa buscar isso. Então, o que eu posso fazer para, ao invés de cortar 80 árvores em 8 horas, eu cortar 120, 160, 200, 300. Eu posso usar serra elétrica, eu posso mudar os processos, eu posso mudar a ordem. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para escalar? E aí tem algumas formas de escalar, nem vou entrar no mérito que ele fala sobre como você escala com funcionários, com dinheiro e por que essas duas não são as melhores opções. Ele chega à conclusão que uma das melhores formas de você escalar é com produtos que você pode produzir em massa sem adicionar custo. E os produtos digitais são um exemplo excelente disso. Por isso que hoje em dia todo mundo quer fazer um curso, quer criar um curso digital. E não tem nenhum problema com isso. Se você tem alguma coisa para ensinar que vai facilitar a vida de alguém e ela quer te dar dinheiro para se adiantar e economizar tempo, isso é maravilhoso, gente. Mas o que eu vejo como um problema é que as pessoas querem começar da regra número 3. Elas já querem começar pensando em qual que é o produto que elas podem criar para poder escalar. E elas não têm como base o conhecimento específico e nem o reconhecimento. E aí, geralmente, esse curso não vende nada. E as pessoas ficam frustradas. Você já se deparou com essa situação por aí? Você já viu acontecer com alguém ou já aconteceu com você? Se você não entender qual o seu conhecimento específico e se você não souber se comunicar bem e
se fazer ser lembrado ou lembrada não é o produto que vai te fazer ganhar dinheiro na internet. Então, e você que quer continuar evoluindo a sua comunicação, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você precisa da minha ajuda para falar bem mais rápido, todas as informações estão aqui na descrição. E o meu momento preferido do vídeo, quem já é antigo já sabe, que é os comentários. Me conta aqui o que você achou dessas 3 regras, se você já aplica algumas, qual foi a sua opinião, o que você concorda, o que você discorda, vamos trocar uma ideia e a gente